E se Deus estiver fazendo algo maior do que você pediu? Você já ajoelhou com o coração na mão e pediu uma coisa só? Uma. Não pediu o mundo. Pediu aquela porta que se abrisse, aquela cura que chegasse, aquele telefonema que mudasse tudo. Você orou com tanta força que as palavras quase doíam ao sair. E então esperou. Esperou como quem espera o dia raiar depois da noite mais longa da vida. Mas a resposta veio diferente. Ou pior, parece que não veio. A porta não só continuou fechada, ela pareceu trancar por dentro. O caminho que você pediu virou um muro. E aquela coisa que você tinha certeza que Deus faria, Ele simplesmente não fez. Pelo menos não do jeito que você implorou. E aí, no meio do silêncio, uma pergunta começou a doer dentro de você. Uma pergunta que talvez você tenha até vergonha de admitir que pensa. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa com o meu caso? Ou será que Ele se distraiu bem na hora em que eu mais precisava? Eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Se o seu peito está apertado agora, se existe um pedido dentro de você que parece ter batido no teto e voltado sem resposta, este vídeo é para você. Não é sobre teoria, não é sobre frases bonitas. É sobre aquilo que está machucando você neste exato momento. Porque eu preciso te fazer uma pergunta que talvez mude a forma como você enxerga tudo o que está vivendo. E vou fazer devagar, porque ela merece. E se aquela resposta que você tanto esperava fosse pequena demais para o que Ele já tinha preparado? Pensa comigo. E se o não que partiu o seu coração não fosse um Deus te ignorando, mas um Deus te protegendo de algo que você nem consegue ver ainda? E se, enquanto você chorava achando que estava sozinho, o céu estivesse trabalhando em algo tão maior que a sua mente pequena de dor nem conseguiria imaginar naquele momento? Eu sei o que você vai pensar. Mas se é maior, por que dói tanto? E essa é exatamente a pergunta que a gente vai atravessar juntos. Não por cima, por dentro. Porque existe uma verdade que a palavra sussurra em cada página e quase ninguém para ouvir. Deus raramente responde do tamanho do nosso pedido. Ele responde do tamanho do seu amor. E essas são duas medidas muito diferentes. O problema é que a gente pede com a régua da nossa aflição. E Ele responde com a régua da eternidade. Então, eu te faço um convite. Não fecha este vídeo. Não agora. Fica comigo até o final. Mesmo que uma parte de você esteja cética, cansada, ferida. Principalmente se estiver. Porque quando você entender o que Ele estava fazendo enquanto você achava que Ele não fazia nada, alguma coisa dentro de você vai se soltar. Aquele nó no peito vai começar a afrouxar. E talvez, só talvez, você descubra que nunca esteve atrasado, que nunca esteve esquecido, que a demora que te machucou era, na verdade, o tempo que o maior precisava para chegar. Respira fundo, vem comigo, porque a história que você acha que terminou mal ainda nem chegou na melhor parte. O tamanho do seu pedido revela o tamanho da sua visão. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando você ora, você não pede aquilo que Deus pode dar. Você pede aquilo que você consegue enxergar. E essas duas coisas quase nunca são do mesmo tamanho. Repara na tua própria oração. Quando a dor aperta, o que é que você pede? Você pede o alívio imediato. Pede que a conta seja paga esta semana. Pede que aquela pessoa volte. Pede que a dor pare hoje. E não há nada de errado nisso, ouve bem, não há. Mas você percebe que todos esses pedidos têm uma coisa em comum? Eles cabem dentro do teu horizonte. Eles têm o tamanho exato daquilo que você consegue imaginar da onde você está. E é aí que mora uma verdade que pode incomodar no começo. Muitas vezes, a gente pede pequeno. Não porque Deus seja pequeno. Não porque Ele seja avaro, segurando a bênção com a mão fechada. A gente pede pequeno porque a dor encurta a nossa vista. Quando você está afundando, você não pensa no oceano, você pensa na próxima golfada de ar. E Deus entende isso. Ele não te condena por isso. Mas Ele também não fica preso a isso. Pensa no cego que estava sentado à beira do caminho, em Jericó, Bartimeu.
Quando ouviu que Jesus passava, ele gritou. E Jesus parou, olhou para ele e fez uma pergunta que, à primeira vista, parece óbvia. O que você quer que eu te faça? Ora, ele era cego. Estava na cara o que ele precisava. Mas por que a pergunta? Porque Deus quer que você diga. Ele quer que você formule o teu desejo, que você o coloque diante dele. E Bartimeu pediu para voltar a ver. Um pedido justo, um pedido bom. Mas repara que ele pediu para recuperar o que tinha perdido. Ele pediu para voltar ao normal. Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente pede para voltar ao normal. Pede para as coisas ficarem como eram antes. E Deus, muitas vezes, não quer te levar de volta. Ele quer te levar adiante. Você pede restauração e Ele está oferecendo transformação. Você pede o remendo e Ele está costurando uma roupa nova inteira. Olha para a história de José, aquele menino, ainda jovem, jogado numa cisterna pelos próprios irmãos. Se José pudesse ter orado do fundo daquele poço, o que você acha que ele teria pedido? Ele teria pedido uma coisa só: tira-me daqui. Devolve-me a minha casa, o meu pai, a minha vida de antes. Esse seria o pedido dele, do tamanho da cisterna, do tamanho do medo daquele instante. Mas Deus não estava respondendo à cisterna. Deus estava respondendo ao Egito. Estava respondendo a uma nação inteira que um dia dependeria da sabedoria daquele rapaz para não morrer de fome. José pediria para sair de um buraco. Deus estava preparando um trono. José enxergava a próxima hora. Deus enxergava a próxima geração. E é isso que eu preciso que você entenda hoje, com o coração aberto. Quando Deus não responde do jeito que você pediu, muitas vezes não é porque Ele está te negando. É porque Ele está expandindo. Ele está pegando o teu pedido pequeno, do tamanho da tua dor, e dizendo baixinho: meu filho, isso que você pediu é bom, mas o que eu tenho para você é maior. Você só ainda não consegue ver de onde está. Existe uma frase na carta aos Efésios que parece ter sido escrita exatamente para este momento da tua vida. Está em Efésios 3:20 e diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Presta atenção nessas palavras. Infinitamente mais. Não um pouco mais. Não o suficiente. Infinitamente mais do que a tua mente conseguiu formular na oração. Isso quer dizer que existe uma distância enorme entre o que você pediu e o que Ele pode dar. E essa distância não é o teu castigo. Essa distância é o teu espaço de milagre. É o lugar onde Deus opera aquilo que você nem soube pedir porque nem sabia que existia. Então talvez a pergunta não seja: por que Deus não me deu o que eu pedi? Talvez a pergunta certa seja: e se Deus não me deu o que pedi, porque estava me preparando para receber algo que eu nem tive coragem de sonhar? Mas eu sei o que está passando pela tua cabeça agora. Se é para vir algo maior, por que demora tanto? Por que o silêncio? Por que esse intervalo que parece uma eternidade entre a minha oração e a resposta dele? E essa é justamente a próxima porta que a gente precisa abrir. Porque esse silêncio que te angustia tem um nome que você provavelmente nunca ouviu. E quando você entender o que está acontecendo dentro dele, você nunca mais vai ouvir o silêncio de Deus da mesma forma. O silêncio de Deus não é ausência, é gestação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a parte mais difícil de uma oração não respondida? Não é o não. O não, pelo menos, é uma resposta. Você sabe onde pisa. A parte mais difícil é o silêncio. É aquele espaço em que você orou, entregou, esperou, e do outro lado parece que ninguém falou nada. Nem sim, nem não. Só o vazio. E o vazio, para o coração humano, é quase insuportável. Porque no silêncio, a tua mente enche o espaço com as piores histórias. Ele não me ouviu. Eu não mereço. Talvez Deus esteja ocupado demais com gente mais importante. O silêncio vira uma tela em branco, onde o medo pinta os seus monstros. E você começa a acreditar que o silêncio de Deus é a mesma coisa que a ausência de Deus. Mas eu preciso te dizer, com toda a ternura que essas palavras conseguem carregar, silêncio e ausência não são a mesma coisa. Nunca foram. Pensa numa mãe grávida.
Durante 9 meses, a vida acontece dentro dela em silêncio absoluto. Ninguém vê, nem ela vê. Não há barulho, não há espetáculo. Do lado de fora parece que nada está acontecendo, só o tempo passando devagar. Mas lá dentro, no escuro, no escondido, uma vida inteira está sendo formada. Os olhos, o coração que começa a bater, os dedos pequenininhos. Tudo se forma no silêncio. E se você forçasse aquela vida a nascer antes do tempo, só porque a espera é longa, você não teria um milagre. Você teria uma tragédia. O silêncio de Deus funciona assim. O que parece demora do céu, muitas vezes, é tempo de formação. Não é Deus te ignorando, é Deus gestando. É Ele formando, no escondido, aquilo que ainda não pode vir à luz porque ainda não está pronto. E ouve com atenção. Às vezes, o que ainda não está pronto não é a resposta. É você. Olha para Abraão. Deus prometeu a ele um filho, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E depois dessa promessa, veio o quê? Silêncio. Anos e anos de silêncio. Abraão foi envelhecendo, Sara foi envelhecendo, e a barriga continuava vazia. Você consegue imaginar as noites daquele homem? Olhando para as estrelas que Deus mandou ele contar e sentindo o peso de uma promessa que parecia morrer de velhice junto com ele, mas aquele silêncio não era abandono, era gestação de algo maior que um bebê. Deus estava gestando a fé de Abraão, estava formando dentro dele a confiança que o transformaria no pai de todos os que creem. Se o filho tivesse vindo no primeiro ano, Abraão teria ganhado um menino. Depois daquele silêncio todo, ele ganhou um menino e se tornou outro homem. O silêncio não atrasou a bênção. O silêncio amadureceu quem ia recebê-la. E tem um detalhe que quase ninguém repara. No Sábado Santo, entre a cruz da sexta-feira e a ressurreição do domingo, houve um dia inteiro de silêncio. Jesus estava no túmulo. Os discípulos, arrasados, achavam que tudo tinha acabado. Para eles, aquele silêncio do sábado era o som da derrota total, o fim de tudo. Mas era exatamente o contrário. Aquele silêncio era a antessala da maior vitória da história. Deus estava mais ativo do que nunca, justamente no dia em que parecia mais calado. Você entende o que isso significa para a tua vida? O teu sábado de silêncio pode ser a véspera do teu domingo. O momento em que você acha que tudo acabou pode ser exatamente o momento em que Deus está preparando o que ainda nem começou a aparecer. Existe uma palavra do profeta Isaías que traz descanso para quem está no meio dessa espera. Em Isaías 55:8, 9, Deus diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele os nossos caminhos, e que assim como os céus são mais altos que a terra, também os caminhos dele são mais altos que os nossos. Quer dizer, se está demorando, talvez seja porque o caminho dele é alto demais para caber no teu prazo. Então, quando o silêncio apertar de novo, e ele vai apertar, eu quero que você troque uma frase por outra dentro do teu coração. Em vez de dizer, Deus me abandonou, experimenta dizer, Deus está formando algo que eu ainda não posso ver. Porque o escuro do ventre não é o escuro do túmulo. Um esconde a morte, o outro esconde a vida prestes a nascer. Mas eu não vou te enganar. Nem todo silêncio termina no sim que a gente queria. Às vezes, depois de toda a espera, a resposta ainda é não. E é aqui que muita gente perde a fé. É aqui que muita gente desiste. Então a gente precisa encarar isso de frente, sem fugir. Porque existe um tipo de não que, quando você finalmente entende, deixa de ser uma ferida e vira a maior prova de amor que você já recebeu. E é sobre esse não que a gente vai conversar agora. Quando o não é a forma mais alta do sim. Tem uma coisa que a gente precisa admitir com honestidade. Você e eu aqui sem máscara. Nem toda oração termina do jeito que a gente queria. Você orou pela cura e a pessoa partiu. Você orou pelo casamento e ele acabou. Você orou por aquela vaga, aquela casa, aquela chance, e a resposta foi um não seco, definitivo, que fechou a porta na tua cara. E doeu. Doeu de um jeito que você talvez nem tenha contado para ninguém. E eu não vou aqui fingir que esse não machuca. Machuca.
Seria uma covardia da minha parte passar por cima da tua dor com uma frase bonita. Então vamos olhar para esse não de frente. Mas vamos olhar com outros olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu uma criança pequena chorar de raiva porque a mãe não deixou ela pegar uma coisa? Aquela criança está convencida, com todas as forças do corpinho dela, de que a mãe é má, que a mãe não a ama, que a mãe está sendo cruel. Mas o que a criança não sabe, o que ela não consegue ver da altura dela, é que aquilo que ela quer pegar com tanta vontade é a chama do fogão. E a mãe, ao dizer não, ao segurar aquela mãozinha, não está negando amor. Ela está sendo a expressão mais pura do amor que existe. O não dela é o que impede a queimadura. Quantas vezes, meu filho, minha filha, você chorou por um não de Deus sem saber que era a chama do fogão que Ele estava tirando das tuas mãos? Porque a gente pede convencido de que sabe o que é bom para nós. E a gente sabe, em parte. Mas Deus vê o que a gente não vê. Ele vê o fim daquela estrada que a você parecia tão perfeita. Ele vê a pessoa que você tanto queria e para onde aquela relação te levaria daqui a 5 anos. Ele vê o emprego dos teus sonhos e o preço que a tua alma pagaria por ele. E às vezes o gesto mais amoroso que Deus pode fazer é fechar uma porta que você estava disposto a arrombar. Nem toda porta fechada é castigo. Escuta isso de novo, porque é importante. Nem toda porta fechada é castigo. Algumas portas fechadas são muralhas. Muralhas que Deus levanta, não para te prender, mas para te proteger daquilo que te destruiria do outro lado. Pensa no apóstolo Paulo. Ele tinha um problema, algo que ele chamou de um espinho na carne. A gente não sabe ao certo o que era, uma doença, uma tentação, uma perseguição, uma dor constante. E o que Paulo fez? A mesma coisa que você e eu faríamos. Ele orou pedindo que aquilo fosse tirado. Não orou uma vez. Orou 3 vezes com insistência, com fé, implorando alívio. E qual foi a resposta de Deus? Foi não. Mas presta atenção no não que ele recebeu. Deus disse a ele, em 2 Coríntios 12:9, que a graça dele bastava, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Você percebe o que aconteceu ali? Deus não tirou o espinho, mas deu algo maior que a ausência do espinho. Deu a sua graça. Deu a sua força operando dentro da fraqueza de Paulo. O não à cura foi o sim a uma intimidade com Deus que Paulo jamais teria conhecido se estivesse forte e resolvido sozinho. Às vezes, o não de Deus não é o fechamento de uma bênção. É a abertura de outra que você não teria olhos para ver enquanto estivesse ocupado demais com a primeira. E olha para o próprio Jesus. No Getsêmani, na noite mais pesada da vida dele, com o suor descendo como gotas de sangue, ele orou ao Pai. E o que ele pediu? Ele pediu que aquele cálice passasse dele, que aquele sofrimento, aquela cruz, fosse afastado. Jesus, o Filho de Deus, fez uma oração que recebeu um não. O Pai não afastou a cruz. E que bom, meu irmão, que bom que aquele não foi dado. Porque se o Pai tivesse dito sim ao pedido de afastar a cruz, você e eu estaríamos perdidos até hoje. O maior sim da história, a tua salvação, nasceu de um não a uma oração feita em agonia. Isso muda tudo, porque quer dizer que existe uma categoria de não que, vista lá de cima, com os olhos da eternidade, é na verdade a forma mais alta que um sim pode assumir. É Deus dizendo não ao pequeno para poder dizer sim ao imenso. É Ele recusando o que você pediu para poder entregar o que você precisava. Então, se hoje você carrega no peito o peso de uma oração que recebeu um não, eu te convido a fazer algo difícil, mas libertador. Em vez de perguntar, por que Deus me negou isso? Tenta perguntar, do que Ele estava me protegendo? Ou, o que de maior Ele quer me dar no lugar? Talvez você não tenha a resposta hoje, mas só de trocar a pergunta, o teu coração já começa a respirar diferente. Só que tem uma coisa que ainda incomoda, não é? Mesmo entendendo tudo isso, mesmo aceitando que o não pode ser amor, ainda dói ficar parado. Ainda angustia essa sensação de que a tua vida travou enquanto todo mundo segue em frente. Você olha para os lados e parece que só na tua história nada se move. Mas e se eu te dissesse
Que essa paralisia que você sente é uma ilusão? Que enquanto você chora achando que nada acontece, existe um trabalho intenso acontecendo num lugar que os teus olhos não alcançam? É para esse lugar que a gente vai agora. Os bastidores que você não vê enquanto chora. Você já foi a um teatro? Quando as luzes se apagam e a cortina se abre, você vê o palco iluminado, os atores no lugar certo, o cenário perfeito, tudo funcionando. E parece mágica. Parece que aquilo simplesmente acontece. Mas o que você não vê é o que está do outro lado da cortina. Você não vê as semanas de ensaio. Não vê os técnicos correndo no escuro, movendo cenários pesados com as mãos calejadas. Não vê o diretor nos bastidores, coordenando cada detalhe que você jamais vai perceber. Você só vê o resultado. O trabalho de verdade acontece onde a plateia não enxerga. A tua vida com Deus funciona assim. E é isso que eu preciso que você entenda hoje, porque pode ser que mude a forma como você encara essa fase que parece tão parada. Você está na frente do palco. Você vê a tua vida do jeito que ela aparenta estar, travada, sem movimento, sem sinal de mudança. Você ora e parece que nada acontece. Você espera e parece que o tempo só passa por cima de você. E aí bate aquela sensação horrível de que você foi esquecido, de que a tua história empacou enquanto a de todo mundo avança. Mas você está julgando o filme inteiro olhando só para uma cena congelada. Você está olhando para o palco e concluindo que não há espetáculo, quando na verdade Deus está trabalhando intensamente nos bastidores da tua história. Aquilo que você chama de paralisia, o céu chama de preparação. O que para você parece um tempo perdido, para Deus é um tempo de armar cada peça no lugar certo, no momento certo, para que quando a cortina se abrir, tudo esteja pronto. Volta comigo para a história de José, porque ela ilustra isso como poucas. Enquanto José estava preso no Egito, acusado de um crime que não cometeu, esquecido numa cela, o que parecia estar acontecendo? Nada. Anos passando. A vida escorrendo entre as grades. Um homem justo, sofrendo injustamente, sem nenhum sinal de que Deus se importava. Se você olhasse para a cela de José, você diria que a vida dele tinha acabado ali. Mas nos bastidores, Deus estava movendo tudo. Estava colocando José em contato com um copeiro, que um dia falaria dele ao faraó. Estava permitindo que ele interpretasse sonhos para que no momento exato o dom dele fosse lembrado. Estava posicionando aquele homem, peça por peça, para o dia em que ele sairia da prisão e no mesmo dia se tornaria o segundo homem mais poderoso do Egito. Tudo o que parecia tempo perdido era, na verdade, engrenagem sendo montada no escuro. José chorava na cela, achando que Deus tinha sumido. E Deus estava mais presente do que nunca, só que trabalhando onde José não podia ver. E olha o que o próprio José entendeu depois de tudo. Quando ele reencontrou os irmãos que o tinham traído, ele disse aquilo que só quem viu os bastidores consegue dizer. Está em Gênesis 50:20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Você percebe? O que os homens fizeram por mal, Deus estava tecendo por bem, o tempo inteiro, sem que ninguém percebesse. Existe uma promessa em Romanos 8:28, que muita gente decora, mas poucos entendem de verdade. Ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repara na palavra, cooperam. É uma palavra de bastidor. É uma palavra de coisas se movendo juntas, se articulando, se encaixando. Mesmo as coisas ruins, mesmo as dores, mesmo as demoras, tudo trabalhando junto num plano que só faz sentido quando você vê o todo. Enquanto você vê só o teu pedaço, parece caos. Deus vê a tapeçaria inteira, e do lado dele cada fio tem o seu lugar. Então eu quero que você ouça isso com o coração, principalmente se hoje a tua vida parece estar num ponto morto. O silêncio na tua frente não é sinal de inatividade no céu. Deus não para de trabalhar só porque você parou de ver o resultado. O agricultor que plantou a semente não fica desesperado no dia seguinte porque não vê a árvore. Ele sabe que embaixo da terra, no escondido, a raiz já está se formando. E a raiz que cresce no escuro é justamente o que vai sustentar a árvore quando ela finalmente brotar. Talvez a tua raiz esteja crescendo agora.
no escuro, no escondido, no lugar onde os teus olhos não alcançam e a tua ansiedade não consegue medir. E é por isso que você não vê nada por cima ainda. Não porque nada esteja acontecendo, mas porque o que está acontecendo ainda está debaixo da terra. Descansa nisso hoje. A tua vida não travou. Ela está sendo preparada. E o Deus que trabalha nos bastidores nunca, em nenhum segundo, tirou os olhos da tua história. Só que agora eu preciso te levar para um lugar mais desconfortável. Porque até aqui a gente falou sobre a dor de Deus dizer não, sobre a angústia de esperar. Mas e se o verdadeiro perigo não estivesse no não? E se o maior risco da tua vida não fosse Deus te negar aquilo que você pede, mas Deus te conceder cedo demais? Essa é uma virada que quase ninguém tem coragem de encarar. E é exatamente para lá que a gente vai. O perigo de receber exatamente o que se pediu. A gente passou este vídeo inteiro falando sobre a dor de não receber, sobre o peso do não, o aperto do silêncio, a angústia da espera. E é natural, porque é isso que machuca você agora. Mas eu preciso virar a mesa e te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha considerado. Existe algo que pode ser muito mais perigoso do que Deus te negar o que você pede. É Deus te dar exatamente o que você pediu, na hora que você pediu, do jeito que você pediu. Você parou para pensar nisso? A gente vive implorando por respostas rápidas. Senhor, me dá isso agora. Abre essa porta hoje. Não me faz esperar mais. E a gente trata a demora como o pior dos males. Mas e se algumas das tuas orações não respondidas fossem, na verdade, os maiores atos de misericórdia que Deus já teve com você? E se aquilo que você tanto quis e não recebeu tivesse sido a tua ruína, caso tivesse chegado? Deixa eu te mostrar isso com uma história que arrepia. No deserto, o povo de Israel começou a reclamar. Estavam cansados do maná, aquele pão do céu que Deus mandava todo dia. Eles queriam carne, queriam mais. E não pediram com fé, pediram com revolta, com desprezo pelo cuidado que já tinham. E o que Deus fez? Aqui está o ponto que gela o coração. Ele deu a carne que eles pediram. O Salmo 106:15 descreve esse momento de um jeito assustador. Deus lhes concedeu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Você entendeu o peso disso? Eles receberam exatamente o que queriam nas mãos e perderam algo na alma no processo. O pedido atendido virou juízo. A vontade satisfeita virou vazio por dentro. Existe uma frase que resume isso de um jeito que dói de tão verdadeira. Às vezes, a pior resposta que Deus pode te dar é sim. Sim para a pessoa errada. Sim para o caminho errado. Sim para aquilo que a tua imaturidade de hoje não conseguiria carregar sem se destruir. Pensa na tua própria vida por um instante. Olha para trás. Quantas coisas você implorou a Deus, chorou, perdeu noites de sono pedindo, e que hoje, com os olhos de agora, você agradece de joelhos por não ter recebido. Aquela pessoa que você achava que era o amor da tua vida e que, se tivesse ficado, teria te afundado. Aquele emprego que parecia perfeito e que teria consumido a tua saúde, a tua família, a tua paz. Aquela mudança, aquele negócio, aquela decisão que você queria com todas as forças e que Deus, na sabedoria dele, segurou. Se ele tivesse dito sim naquele momento, onde você estaria hoje? Você percebe? A demora de Deus muitas vezes não é ele te privando de algo bom. É ele te poupando de algo que seria bom demais cedo demais e, por isso mesmo, destrutivo. Há bênçãos que só são bênçãos no tempo certo. Fora do tempo, a mesma coisa que te abençoaria te esmagaria. Pensa numa árvore frutífera. Se você força o fruto a amadurecer antes do tempo, ele fica amargo ou apodrece. O fruto precisa do tempo dele, e você também precisa do teu. Aquilo que você pede talvez seja bom, talvez seja até a vontade de Deus para você, mas se vier antes de você estar pronto para sustentar, vai te quebrar em vez de te levantar. Um rei coroado antes de ter caráter de rei vira um tirano. Uma riqueza que chega antes da maturidade vira uma maldição. Um relacionamento que começa antes da cura vira uma prisão. Por isso, ouve com cuidado. Existe uma proteção escondida dentro da demora de Deus. Quando ele não te dá agora,
Muitas vezes é porque Ele te ama demais para te entregar nas mãos algo que as tuas mãos de hoje ainda não sabem segurar. Ele está esperando você crescer o suficiente para que a bênção seja bênção e não peso. Ele está formando em você a pessoa capaz de receber sem se perder no que recebeu. E é aqui que a fé amadurece de verdade. É quando você para de ver a demora como abandono e começa a ver a demora como cuidado. É quando você consegue orar assim: Senhor, se ainda não chegou é porque eu ainda não estou pronto, ou porque isso não é o melhor que tu tens. E eu confio mais na tua demora do que na minha pressa. Porque a tua pressa vê o hoje. O amor de Deus vê a tua vida inteira. A tua ansiedade grita pelo imediato. A sabedoria dele sussurra sobre o eterno. E entre a tua pressa e a paciência dele, é a paciência dele que está te salvando, mesmo quando você não entende. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Se Deus não responde à minha pressa, se Ele não responde nem sempre ao que eu peço, então a que Ele responde? O que é que move o coração de Deus quando Ele decide o que fazer com a minha vida? A resposta vai te surpreender, porque Deus não está olhando para o teu desespero de hoje. Ele está olhando para alguém que você ainda nem conhece, a pessoa que você vai se tornar. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Deus responde ao seu futuro, não ao seu desespero. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez reorganize tudo dentro de você. Quando você ora no meio de uma crise, de onde vem essa oração? Ela vem do teu desespero, não vem? Vem do aperto do momento, da conta que vence amanhã, da dor que não passa hoje, do medo que aperta agora. E não há vergonha nenhuma nisso. Deus recebe a oração do desespero com o mesmo carinho com que recebe qualquer outra. Mas eu preciso que você entenda uma coisa sobre o jeito como Ele responde. Deus não responde ao teu desespero. Ele responde ao teu propósito. Pensa na diferença. O teu desespero enxerga o próximo passo. Deus enxerga o destino inteiro. O teu desespero está preso na cena de agora. Deus está lendo o roteiro até a última página. Quando você ora do fundo da tua angústia, você está pedindo aquilo que resolve o hoje. E Deus, olhando para você com um amor que atravessa o tempo, está respondendo àquilo que constrói o teu amanhã. Essas duas coisas raramente são iguais. E por isso a resposta dele, tantas vezes, parece não bater com o teu pedido. É que você ora para o você de agora. Mas Deus está formando o você de daqui a 10 anos. Ele está olhando para a pessoa que você ainda vai se tornar, e é para essa pessoa que Ele está respondendo. Ele não vai te dar hoje algo que vai atrapalhar quem você precisa ser amanhã. Ele não vai satisfazer um capricho do presente à custa da glória do teu futuro. Olha para Moisés. Antes de ser Moisés, o libertador, ele foi um homem impulsivo que matou um egípcio num rompante de raiva e teve que fugir para o deserto. Se você perguntasse a Moisés naquele momento o que ele precisava, ele diria: eu preciso escapar, eu preciso me esconder, eu preciso que essa confusão passe. E Deus o levou para o deserto. Mas não foi só para escondê-lo. Foram 40 anos cuidando de ovelhas, no silêncio, na aridez, longe de tudo. 40 anos que pareciam tempo jogado fora para um homem que um dia sonhou em ser importante no Egito. Só que Deus não estava respondendo ao Moisés fugitivo. Estava formando o Moisés libertador. Aquele impulsivo que matou por raiva precisava virar o homem manso e paciente, capaz de aguentar um povo inteiro reclamando por 40 anos no deserto. O deserto não era castigo, era escola. Deus não deu a Moisés o que ele queria naquele instante. Deu a Moisés aquilo que faria dele quem ele precisava ser, para a missão que ainda nem tinha começado. E é aqui que mora uma verdade linda sobre o coração de Deus. Ele te ama tanto no presente que se recusa a sabotar o teu futuro. Ele prefere te ver incomodado hoje e inteiro amanhã do que confortado hoje e destruído depois. O amor dele não é míope. Ele não troca a tua eternidade pela tua conveniência. Existe uma promessa em Jeremias 29:11 que muita gente repete, mas quase ninguém percebe para onde ela aponta. Deus diz: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Repara na direção da frase. Ela não aponta para o agora, ela aponta para o futuro. Deus está te dizendo que os planos dele são planos de destino, de horizonte, de uma esperança que ainda está por vir. Ele não está gerenciando só o teu dia de hoje. Ele está construindo a tua vida inteira. Então, quando a tua oração desesperada parecer não ser respondida, experimenta pensar assim: talvez Deus não esteja ignorando o meu clamor. Talvez Ele esteja respondendo a uma versão de mim que eu ainda nem conheço. Talvez o que eu chamo de silêncio seja Ele cuidando de alguém que eu ainda vou me tornar e protegendo essa pessoa das escolhas que o meu desespero de hoje tomaria. Porque o teu desespero é um conselheiro terrível. Ele grita, ele apressa, ele quer resolver tudo agora e do jeito mais fácil. Se Deus atendesse cada oração exatamente como o teu pânico pede, a tua vida seria uma sequência de remendos rápidos que nunca construiriam nada duradouro. Mas Deus não constrói remendos, Ele constrói destinos. E destino não se faz na pressa, se faz no tempo, na formação, na paciência de quem sabe onde está te levando, mesmo quando você não faz ideia do caminho. Descansa nisso. O Deus que te formou no ventre da tua mãe já conhece o homem, a mulher que você vai ser no fim dessa jornada. E é com essa pessoa em mente que Ele decide o que fazer com você hoje. Você ora com os olhos no problema. Ele responde com os olhos no propósito. Mas aí surge uma dificuldade prática, não é? Se Deus responde de um jeito tão diferente do que a gente pede, se o maior chega tão fora do formato que a gente espera, como é que a gente vai reconhecer quando ele finalmente chegar? Porque de nada adianta Deus mandar o maior se você estiver tão fixado na tua expectativa antiga que não consegue enxergar a bênção nova. E o maior quase sempre chega disfarçado. É sobre esse disfarce que a gente vai conversar agora. Como reconhecer o maior quando ele chega disfarçado? Existe uma tragédia silenciosa na vida de fé que quase ninguém fala. Não é a bênção que não vem. É a bênção que vem e não é reconhecida. É Deus mandando o maior e a pessoa não vendo, porque estava tão presa à forma que esperava que não soube identificar a resposta quando ela chegou vestida diferente. E eu não quero que isso aconteça com você. Então preciso te ensinar a enxergar. O maior quase nunca chega com a aparência que a gente imaginou. Se chegasse do jeito que a gente pediu, não seria maior, seria só o tamanho da nossa expectativa. O fato de ser maior significa, por definição, que ele extrapola o que a tua mente conseguiu prever. E o que extrapola a nossa previsão no começo, quase sempre nos assusta ou nos decepciona, porque não é o que a gente encomendou. Pensa nisso. Quantas vezes a maior bênção da tua vida chegou embrulhada em algo que, no primeiro momento, você chamou de problema? Aquele emprego que você perdeu e que te empurrou para o caminho onde você floresceu de verdade. Aquele relacionamento que terminou e que abriu espaço para você se reencontrar, se curar e depois encontrar o amor que era realmente para você. Aquela mudança forçada que você não queria e que te levou exatamente para o lugar onde a tua vida mudou. No instante em que aconteceu, você chorou. Hoje você agradece. O maior estava ali o tempo todo. Só estava disfarçado de perda. Foi assim que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. 2 deles caminhavam tristes, arrasados, porque Jesus tinha sido crucificado. E para eles toda a esperança tinha morrido na cruz. E então o próprio Jesus, ressuscitado, se aproximou e começou a caminhar ao lado deles. A resposta para toda a dor deles estava literalmente andando junto, conversando com eles. E o que diz o texto? Que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. A maior bênção da história caminhava ao lado deles, e eles não viam, porque não esperavam que ele viesse daquele jeito. Só o reconheceram depois no partir do pão, quando finalmente os olhos se abriram. Quantas vezes, meu irmão, o teu Jesus caminhou ao teu lado disfarçado de estranho, disfarçado de circunstância, disfarçado de algo que você nem valorizou porque não tinha a cara que você esperava. Então, deixa eu te dar chaves práticas para reconhecer o maior quando ele chegar, porque ele vem. E eu não quero que você o deixe passar. A primeira chave: desconfie do incômodo que te faz crescer.
Nem tudo que é desconfortável é ruim. Muitas vezes a bênção vem justamente na forma daquilo que te tira da zona onde você estava estagnado. Se algo está te forçando a amadurecer, a depender mais de Deus, a desenvolver uma força que você não tinha, olha com atenção, porque pode ser o maior chegando vestido de dificuldade. A segunda chave: preste atenção nas portas que se abrem depois que uma se fecha. A gente fica tão fixado chorando na porta fechada que não percebe as janelas se abrindo dos lados. Deus raramente fecha sem abrir outra coisa. Mas se você ficar de costas para o novo, encarando o que acabou, você perde a entrada que Ele preparou. A terceira chave: pergunte o que aquilo está formando em você, não só o que está tirando. Toda circunstância que Deus permite tem uma obra dupla. Ela tira algo, sim, mas ela também forma algo. Quem só olha para o que perdeu, vive de luto. Quem aprende a perguntar o que isso está construindo em mim, começa a enxergar a mão de Deus até no que doeu. E a quarta chave, a mais importante de todas: confie no caráter de Deus quando você não conseguir entender os atos de Deus. Vão existir momentos em que você não vai conseguir decifrar o disfarce, em que o maior vai estar tão embrulhado em mistério que você não vai enxergar bênção nenhuma por mais que tente. E nessas horas, o que te sustenta não é entender o que Ele faz, é confiar em quem Ele é. Porque um Deus que foi capaz de te amar até a cruz não vai, de repente, passar a agir contra você. O mesmo amor que te salvou é o amor que está por trás de cada coisa que você ainda não compreende. Existe uma palavra em Provérbios 3, 5, 6 que fecha isso com chave de ouro. Ela diz para confiar no Senhor de todo o teu coração e não te apoiar no teu próprio entendimento, para que em todos os teus caminhos Ele endireite as tuas veredas. Repara, não te apoiar no teu próprio entendimento, porque o teu entendimento vai olhar para o disfarce e concluir errado. É a confiança, não a compreensão, que abre os teus olhos para reconhecer a mão de Deus, onde a tua lógica só via perda. O maior está a caminho da tua vida. Talvez já tenha até chegado e esteja esperando você abrir os olhos. Não deixa a forma inesperada te impedir de reconhecer o conteúdo precioso. Aprende a ver com os olhos da fé e não com os olhos da expectativa. Mas reconhecer o maior é só metade do caminho, porque uma coisa é enxergar, outra coisa é entregar. Uma coisa é entender que Deus faz algo maior. Outra, bem diferente, é soltar das mãos o controle e confiar de verdade, com o coração inteiro, naquilo que Ele está preparando. E esse é o movimento final, o mais difícil e o mais libertador de todos. É para lá que a gente vai agora, a entrega que transforma a espera em confiança. Chegamos ao ponto que decide tudo, porque você pode ter entendido cada palavra até aqui, pode ter concordado com a cabeça, pode ter sentido o coração se aquecer, mas nada disso muda a tua vida de verdade enquanto não acontecer um movimento dentro de você. Um movimento que é o mais difícil de todos e, ao mesmo tempo, o mais libertador. O movimento da entrega. Sair do "por que tu não me atendeste" e chegar no "eu confio no que tu preparas". E eu preciso te dizer com toda a clareza o que isso é e o que isso não é, porque muita gente entende errado. Entrega não é resignação. Não é aquele suspiro derrotado de quem cruza os braços e diz: "Não adianta mesmo fazer o quê?". Isso não é fé. Isso é desistência disfarçada de espiritualidade. A verdadeira entrega não é passiva, é confiante. Não é largar os braços porque perdeu a esperança. É abrir as mãos porque encontrou em quem descansar. Uma coisa é soltar porque cansou de segurar. Outra, completamente diferente, é soltar porque confia em quem vai segurar por você. Pensa na diferença entre uma pessoa se afogando e uma pessoa boiando. As duas estão na água. As duas pararam de lutar contra a correnteza, mas uma parou porque perdeu as forças e está afundando. A outra parou porque aprendeu a confiar na água que a sustenta e por isso flutua. A resignação afunda, a entrega boia. E a diferença entre uma e outra não está na circunstância, está em quem você confia
para te sustentar enquanto você para de se debater. Deixa eu te mostrar isso no gesto mais impressionante de entrega da história. De novo no Getsemane, mas agora olhando para outra coisa. Jesus, depois de pedir que o cálice passasse, disse 5 palavras que mudaram o universo. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Presta atenção na sequência. Primeiro ele foi sincero sobre o que sentia, sobre o que queria, sobre o medo, a angústia, o desejo de que a dor passasse. Ele não fingiu que estava tudo bem, e só depois de ser inteiramente honesto, ele entregou. A entrega verdadeira não nega o que você sente. Ela sente tudo, chora tudo, diz tudo a Deus, e mesmo assim, escolhe confiar. Jesus não entregou porque não sofria, ele entregou sofrendo, e foi dessa entrega que nasceu a salvação do mundo. Isso é libertador, você percebe? Você não precisa fingir que não dói para entregar. Você não precisa chegar diante de Deus com um sorriso falso dizendo que está tudo certo. Você pode chegar exatamente como está, com a ferida aberta, com a pergunta na garganta, com a lágrima escorrendo, e ainda assim dizer: Pai, eu não entendo, e dói, mas eu confio em Ti. Faça-se a Tua vontade, porque a Tua vontade me ama mais do que a minha própria vontade me amaria. E olha o que acontece no exato instante em que você faz isso. A espera muda de natureza. Repara, as circunstâncias continuam as mesmas. A porta continua fechada. A resposta continua não tendo chegado. O problema continua ali. Não é a situação que muda. É você dentro dela. Porque a mesma espera que era angústia vira descanso. A mesma demora que era tortura vira confiança. Você não está mais esperando ansioso pelo resultado. Você está descansando seguro em quem controla o resultado. E isso, meu irmão, minha irmã, é a diferença entre viver à espera como um cativeiro ou viver à espera como um colo. Existe um convite lindo em 1 Pedro 5,7 que resume esse movimento inteiro. Ele diz para lançar sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Repara no verbo, lançar. Não é depositar com cuidado, não é segurar com uma mão enquanto entrega com a outra. É lançar, é atirar de vez, é soltar por completo. E repara na razão, porque Ele tem cuidado de ti. Você não lança no vazio, você lança nos braços de alguém que já provou, na cruz, o tamanho do cuidado que tem por você. Então eu quero te convidar agora, ainda com este vídeo tocando, a fazer esse movimento. Pega aquele pedido que tem te machucado, aquela oração que parece não ter sido respondida, aquela ferida da espera, e em vez de continuar segurando com todas as forças, tentando controlar o incontrolável, abre as mãos diante de Deus, não com derrota, com confiança, e diz, do fundo do coração, Senhor, eu entrego. Não porque desisti, mas porque confio. Se tu estás demorando, é porque estás preparando. Se tu disseste não, é porque tens um sim maior. Eu solto o meu jeito para receber o teu. Faça em mim o que eu não teria coragem de sonhar. Porque no fim, a fé não é ter certeza do que vai acontecer. A fé é ter certeza de quem segura o que vai acontecer. Você não precisa conhecer o final da história para confiar no autor dela. E o autor da tua história já mostrou, com as próprias mãos furadas, que ele nunca, jamais vai escrever contra você. E é exatamente sobre esse final ainda não escrito que eu preciso te falar antes de a gente se despedir. Porque tem uma coisa sobre a tua história que muda tudo e eu não posso deixar você ir embora sem ouvir. A carta ainda não terminou. Antes de você ir, eu preciso te dizer uma última coisa. E eu quero que você ouça isto como a coisa mais importante deste vídeo inteiro. A tua história ainda não terminou. Eu sei que tem um capítulo aí que dói. Um capítulo que você releria 1000 vezes tentando entender por que teve que ser assim. Um capítulo de oração não respondida, de porta fechada, de espera que parece não acabar. E talvez, no fundo, você tenha começado a acreditar que aquele capítulo é o final da tua história. Que é assim que as coisas vão ficar. Que a dor teve a última palavra. Mas eu vim aqui te dizer, com toda a autoridade do amor de Deus, que o capítulo que dói
nunca é o último. Ele é o meio. E ninguém julga um livro parando na página mais difícil. A tua vida é uma carta que ainda está sendo escrita. E a mão que segura a caneta é a mesma mão que criou as estrelas e que se deixou furar por você numa cruz. Essa mão não treme. Essa mão não erra. E essa mão não vai parar de escrever no meio da tua dor. Pensa em tudo que a gente atravessou juntos hoje. Você pede pequeno porque a dor encurta a tua vista, mas Deus responde do tamanho do amor dele. O silêncio que te angustia não é ausência. É gestação de algo que ainda está sendo formado no escondido. O não que partiu o teu coração pode ser a forma mais alta de um sim. Enquanto você chora na frente do palco, Deus trabalha nos bastidores que os teus olhos não alcançam. A demora que te irrita muitas vezes é Ele te poupando de algo que te destruiria cedo demais. Ele não responde ao teu desespero de hoje, responde ao teu propósito de amanhã. E o maior, quando chega, quase sempre vem disfarçado, esperando que você abra os olhos para reconhecê-lo. E o movimento que liberta tudo isso é a entrega, essa que não desiste, mas confia. Junta tudo isso e olha para a tua vida de novo. Aquilo que você achava que era o fim talvez seja só o momento antes da virada. Aquilo que parecia abandono era preparação. E o Deus que você achava que tinha se distraído do teu caso, nunca, em nenhum segundo, tirou os olhos de você. Então eu te faço um pedido hoje. Não desiste da tua fé no capítulo mais difícil. Não fecha o livro na página que mais machuca. Fica. Continua. Confia mais um pouco. Porque o mesmo Deus que ressuscitou no domingo depois do silêncio de sábado é o Deus que está escrevendo a tua ressurreição enquanto você ainda chora na tua sexta-feira. O teu domingo vem. Ele sempre vem. E se este vídeo tocou o teu coração, se essas palavras chegaram onde você precisava, eu quero te fazer um convite. Se inscreve neste canal para a gente continuar caminhando junto nessa jornada de fé. Deixa nos comentários aquele pedido que você está entregando a Deus hoje, aquela oração que você vai soltar das mãos, porque quando a gente escreve, a gente reafirma a nossa confiança. E compartilha este vídeo com alguém que também está esperando uma resposta, alguém que precisa ouvir que o capítulo difícil não é o último. Você pode ser a mão que Deus usa para levar esperança a quem está prestes a desistir. Vai em paz, descansa e lembra todos os dias que a tua carta ainda não terminou. E o melhor da tua história pode estar exatamente na próxima página, aquela que você ainda não teve coragem de virar. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.